Didaticamente, dividimos a dilatação ou contração em três partes. Letra A, dilatação linear ou unidimensional. B, superficial ou bidimensional. E letra C, volumétrica ou tridimensional. Tá? Então, a gente vai, nesse estudo inicial, a gente vai trabalhar com a dilatação linear ou unidimensional. É quando levamos em conta apenas a variação do comprimento do objeto, ou seja, você vai verificar que houve um aumento em seu comprimento, apenas. Dilatação linear ou ΔL é aquela na qual predomina a variação de uma única dimensão, ou seja, no comprimento, na largura ou na altura do corpo. Tá? A dilatação linear é dada por essa fórmula, ΔL igual alfa, que é o coeficiente de dilatação do material, vezes o comprimento inicial que esse corpo tem, e a sua variação de temperatura, tá certo? Então está aqui a nomenclatura, né? As grandezas que compõem a fórmula, variação do comprimento, que é o meu ΔL, o alfa é o coeficiente de dilatação linear, que depende do material, tá? O comprimento inicial, que vai ser o meu L0, e o ΔT é a variação de temperatura que esse corpo vai sofrer. Alfa é uma constante de proporcionalidade característica do material que constitui a barra, denominada de coeficiente de dilatação térmica linear. Coeficiente de dilatação linear alfa. Então, pessoal, a gente tem aqui na tabela uma grande quantidade de substâncias, tá? E cada substância tem uma tendência de aquecer e resfriar muito rápido, tá certo? Então, tem uns valores tabelados aqui para a gente fazer algumas comparações e verificar quais corpos, né, sofrem mais aumento de volume de seu comprimento do que outros, tá certo? Na tabela podemos verificar o valor do coeficiente de dilatação linear de algumas substâncias. Vamos ver aí. Digamos o seguinte, que eu tenho o ferro, tá? E o cobre. Se você reparar, o valor do coeficiente de dilatação do cobre, ele é maior do que o ferro, ou seja, ele vai sofrer uma dilatação maior, né? O cobre sofre uma dilatação térmica maior do que o ferro exposto à mesma radiação, ou seja, a mesma fonte de calor. Quem vai aumentar mais o seu tamanho, nesse caso, seria o cobre, porque ele tem um coeficiente de dilatação linear maior do que a do ferro. Então, nessa situação, entre as duas substâncias, quem vai dilatar mais é o cobre. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação térmica do cobre, o número dele, é maior do que a do ferro. Então, o cobre é 17 e o ferro é 12. Então, entre 17 e 12, o cobre ele vai sofrer maior dilatação, maior aumento real, tá? Em relação ao ferro. Continuando. Quanto maior foi o coeficiente de dilatação linear da substância, maior sua dilatação. Ou seja, né, foi isso que a gente viu aqui. Quanto maior o número, né, em relação a outra substância, ele tende a dilatar muito mais em relação a outra substância. Vamos pegar outro exemplo. Ó. O chumbo, 29 vezes 10 elevado a menos sexta. Compara com a platina. A platina é 9 vezes 10 elevado a menos sexta. Ou seja, entre o chumbo e a platina, o chumbo ele vai dilatar muito mais, né? Quando aquecido, ele vai dilatar muito mais do que a platina. Por quê? Porque apresenta o coeficiente de dilatação linear do chumbo maior do que o da platina. E por último, a lâmina bimetálica. Como é que vai acontecer? Para que ela é utilizada? Tá aqui o conceito da lâmina bimetálica, onde ela é utilizada, tá? Em dispositivos, aparelhos elétricos, né, como pisca-pisca, árvores de Natal, por exemplo, ferro elétrico de passar roupas e outros, tá certo? Vamos aqui para o princípio de funcionamento de uma lâmina, tá? Numa temperatura normal, eu tenho aqui um corpo composto. Ele é composto de dois metais. Eu tenho aço e tenho zinco, tá? Ele compõe
essa barra de ferro, uma barra bimetálica, tá? Uma divisão de dois metais aí, beleza? Tá? Quando essa barra, né, inicialmente uma temperatura ambiente, a temperatura ambiente ela está ereta, ela está normal. A partir do momento que ela começa a sofrer um aumento, ou seja, ela começa a ser aquecida, tá? Como elas têm duas substâncias diferentes, tá? Uma delas vai aquecer muito mais em relação à outra, tá? E o que vai acontecer? Por exemplo, aqui eu tenho, nessa lâmina bimetálica, eu tenho o aço, que fica na parte superior, e eu tenho o zinco, que fica na parte inferior. A partir do momento que ela sofre o aquecimento, tá? O zinco ele tende a dilatar muito mais do que o aço. Então o zinco ele vai vencer, digamos o seguinte, a queda de braço, ou seja, vai se encurvar para o lado que é mais fraco. Ou seja, o zinco ele apresenta coeficiente de dilatação maior do que o coeficiente de dilatação do aço. Ou seja, então o zinco ele vai dilatar muito mais do que o aço. Ou seja, o zinco ele vai se curvar, né, para o lado do aço. Então tem essa curvatura na dilatação. Tá? Isso é quando sofrer um aquecimento. Quando sofrer uma contração, uma diminuição na temperatura, aquele corpo que dilata mais, ele também contrai mais. Ou seja, na dilatação, o zinco ele vai se encurvar para o lado do aço, mas no resfriamento, o que vai acontecer? O zinco ele vai diminuir tanto de tamanho que o aço já vai curvar para o lado do zinco, ou seja, ele sofre uma dilatação, uma contração maior do que o aço. Então ele vai tender, essa lâmina bimetálica com resfriamento, ele vai tender a se curvar para o lado do zinco, tá? Então no aquecimento quem dilata mais, ele ganha, tá? Ele dilata para cima, ou seja, com aquecimento, tá? Com aquecimento, ele vai tender a curvar para o lado do mais fraco. E no resfriamento, ele vai contrair muito mais, então ele vai tender a se curvar, tá? No lado inverso do aquecimento, tá certo? Então, numa lâmina bimetálica, você tem que ver qual das duas substâncias tem o maior coeficiente de dilatação térmica. Aquele que tiver maior coeficiente, ele ganha a queda de braço no aquecimento, mas no resfriamento, tá? Acontece o inverso. É como se o aço fosse, né, se curvando para o lado do zinco. Então, no aquecimento acontece uma coisa, no resfriamento acontece outra, levando em consideração o coeficiente de dilatação da substância. Tá certo?